Já. Olá a todos, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de partilhar com vocês o meu percurso como atriz e podem fazer as perguntas que quiserem. Eu vou começar por dizer que, quando tinha a vossa idade, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer na vida profissional. Sabia que queria comunicar, não sabia bem em que área, sabia que queria comunicar, era a única coisa que eu sabia, e que principalmente queria ser feliz naquilo que fizesse e escolhesse. Feliz e que ganhasse dinheiro, que é importante também, termos alguma estabilidade financeira. Estive à procura de vários cursos, a informar-me, e escolhi comunicação empresarial. Comunicação empresarial porque tinha várias áreas que podia explorar e pronto, e comecei o curso, entreguei-me, queria aprender a comunicar, que era a grande falha que eu tinha, porque sou extremamente envergonhada. Agora estou um bocadinho melhor, mas ainda sou muito envergonhada. E escolhi comunicação. E, entretanto, eu acho que na vida acontece um bocado assim, quando nós nos entregamos de coração às coisas e quando estamos meio baralhados naquilo que vamos fazer, eu acho que a vida nos encarrega de nos encaminhar e mostrar o caminho. E eu digo sempre que a representação escolheu-me. E escolheu-me porquê? Porque eu, por acaso, fui a um casting que nem sabia bem que casting é que era, fui com uma prima. A minha prima é que queria muito fazer aquele casting. Fui fazer o casting e com ela, só para acompanhá-la. E eles disseram, mas porquê que não faz o casting também? E eu, está bem, posso fazer, mas é para quê? É para uma telenovela. E eu, telenovela? Eu que sou a pessoa mais envergonhada, vou fazer um casting para uma telenovela. Está bem. Então fui. Eu acho que só me correu bem porque não era bem aquilo que eu queria. Eu também não sabia muito bem o que é que queria, mas fiz o casting, correu muito bem, fiquei. E a partir daí foi uma paixão à primeira vista. Apaixonei-me completamente pela profissão. Dediquei-me a 100%, não fazia a mínima ideia do que é que estava a acontecer, porque é uma profissão muito exigente, mas apaixonante. E a partir daí a minha vida mudou. Mudou, mas como todos os relacionamentos na vida, não há só coisas boas, não é? Também há muitos desafios. E esta profissão é extremamente desafiante. É importante, pronto, saberem que há a parte desafiante, que é muitas horas de trabalho. Trabalhava 12 horas por dia, com meia hora de almoço. Não tinha a vida normal da maior parte dos meus colegas da faculdade. Aliás, fiz a faculdade quase toda por exame. Continuei a estudar. Ou seja, tive pouca vida social e familiar, porque não tinha feriados. Era muito exigente. Mas eu sentia-me feliz. Eu até estranhava muitas vezes ser remunerada por uma coisa que eu gostava tanto de fazer, que é representar. Por isso tinha a certeza que o caminho era o certo. Pronto, lá continuei, fui atriz, não parei, fiz muitas novelas, acho que só parei para ser mãe. Sou mãe de duas meninas, duas raparigas. E trabalhei seguido 19 novelas, ainda tive tempo de fazer alguns projetos, como escrevi 2 livros, 2 romances, tive 2 restaurantes, é tudo 2. 2 filhas, 2 restaurantes, 2 livros. Mas ainda fiz umas peças de teatro também. Não fiz mais teatro porque tive a prioridade das minhas filhas e tinha as noites que não as queria perder para estar com elas. E dediquei-me só às minhas filhas e à representação. O que é que eu posso aconselhar se por acaso quiserem seguir esta profissão? É fundamental um plano B, porque há uma grande instabilidade financeira, porque é importante termos sempre os pés bem assentes na terra, não nos deslumbrarmos com o sucesso e com a visibilidade, porque é um bocadinho normal, mas temos mesmo ter os pés assentes na terra e ter um plano B, porque há muitas vezes que o trabalho escasseia, os trabalhos não são todos remunerados da mesma forma e é importante pensarmos nisso. E sermos poupados também, poupadinhos. Mas isso acho que em qualquer profissão que a gente escolha, mas nesta principalmente. Acho que é isto o mais importante que eu queria dizer em relação à profissão.
Agora, se escolherem, é mesmo apaixonante, é transformador. Nem sei explicar, porque é mesmo... Não sei, eu quando parei... Eu parei há pouco tempo, há 3 anos que não estou a trabalhar como atriz e nem sabia, pensei, o que é que eu sou? Eu só sei ser atriz, eu não sei fazer mais nada. Sou mãe e atriz, não sei fazer mais nada. E tem sido também uma descoberta de outras áreas. Neste momento tenho uma marca minha, feita por mim, de raiz. Sou eu que fiz os meus produtos, 100% nacionais, foram todos feitos cá. E tenho muito orgulho nessa marca que estou a fazer. E pronto, em relação ao trabalho de atriz, já foram muitas novelas, muitos papéis. E gostava de saber o que é que vocês têm curiosidade, porque eu não estou muito habituada a estar aqui nesta posição, que é perguntar o que é que vocês querem saber em relação à profissão, curiosidades é que têm, se gostariam de seguir esta área. Por isso estejam à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Primeiro. Ai. Faço logo várias. Já Primeira, o que é que preferiu? Televisão? De longe. Porquê? Não responda já, Okay. Tome nota. Tome nota. Preferiu televisão, por exemplo, a ir para o teatro, ou tentar cinema, ou assim? Televisão, ficou fascinado pela televisão, primeiro ponto. Segundo, não tem saudades. Quer dizer, há 3 anos que está fora. Não morre de saudades. Quer dizer, se é uma paixão, se foi uma coisa que se esticou durante tantos anos, sucessivamente, porque as novelas encanteiam uma nas outras, não lhe dá de vez em quando assim uma neura? Dá. De vez em quando é de ser tão nova e que desperdício. Eu gostava agora de fazer mais qualquer coisa, como havia de ser. Terceira coisa, quer dizer, o que é que lhe correu melhor e o que é que lhe correu, foi mais difícil e correu pior nesses anos de telenovelas? Okay. São 3, não se esqueça. Primeiro, porque é que preferiu a televisão? O que é que a televisão tem assim mais atraente? Depois, morta de saudades. E depois, o que é que correu assim muito bem e o que é que correu muito mal? Pronto, muito obrigada. Nós sabemos o que é que corre bem e mal na vida. Bem, televisão, porque foi a primeira coisa onde eu comecei a trabalhar. É viciante. São muitas horas ali, ficamos uma família, nós todos, atores, técnicos, vivemos aquilo tudo muito intensamente, são muitas horas juntos, é muito intenso. Eu gosto de representar, não consigo dizer se gosto mais de teatro, televisão ou cinema. Eu gosto de representar, são formas de representar diferentes, são sensações diferentes. No teatro é completamente diferente da televisão, a televisão dá para gostar, não é? No teatro não dá. Cinema é outro tempo de fazer as coisas, há um tempo diferente, a televisão é tudo a 1000, é uma intensidade, mas se calhar também tem mais a ver comigo, o teatro e a televisão, pela intensidade, porque eu sou uma pessoa muito intensa e ativa, por isso a televisão e o teatro acho que é o que eu mais gosto de fazer. Pronto, dos 3 acho que é o que eu mais gosto de fazer. Em relação à saudade, muitas saudades, dá muitas saudades, mas eu estava a precisar, eu acho que me perdi um bocadinho com tantas personagens, foram muitas personagens seguidas e foi muito pouco contacto com o exterior. Eu estava muito fechada, muitas horas a gravar e perdi-me um bocadinho, eu não sabia bem quem é que eu era, o que é que eu gostava e precisei de parar para descobrir quem é que eu sou. E precisa deste tempo. Não quer dizer que não volte, acho que vou voltar, com outra maturidade, com outra calma, com mais certeza do que é que gostava de fazer. E gostava de fazer papéis diferentes do que já fiz até hoje. Gostava de ter novos desafios. Também só vou agora com um grande desafio, porque também neste momento tenho uma calma na minha vida e poder-me dedicar à minha família, aos meus avós, que ainda os tenho, fico super feliz,
e poder estar com eles, porque eu tive muito desligada da minha família durante muitos anos por causa de me dedicar tanto à profissão, que são muitas horas, e não podia estar com a minha família, por exemplo. E o que é que correu muito bem? Muito bem. Vou começar pelos aspectos positivos. Acho que muito bem, foi toda a carreira que eu consegui construir, que tenho um grande orgulho. Tenho muito orgulho nos papéis que fiz, tenho orgulho, agradeço imenso os vários papéis distintos que me deram, as oportunidades que me deram, também agarrei-as com unhas e dentes, não as larguei, e dei tudo, dei o melhor de mim. Se gostam ou não, isso é outra coisa, mas que dei o melhor de mim, eu dei. Agora, o que é que correu menos bem? Eu acho que o menos bem tem mais a ver com o lado pessoal, porque realmente não há muito tempo, não nos sobra muito tempo para alimentar as nossas amizades. Os meus amigos não percebiam, com 18 anos, eles não percebiam porque é que tu nunca sais connosco, porque é que nunca estás connosco. Eu trabalhava imenso, eu tenho que me deitar, eu não posso sair, eu não posso fazer nada. A família também não percebia, faltava a festas de anos. Essa parte foi um bocadinho mais complicada. Também é complicada a parte de exposição pública, é muito complicado gerir isso, principalmente quando temos filhas ou filhos, no meu caso as filhas. É difícil, eu não estava à espera de ter esse desafio em relação a ir buscar lá à escola, porque há pessoas que gostam de mim, outras pessoas que não gostam, e então era complicado, porque elas também não percebiam uma invasão às vezes da nossa privacidade, e elas às vezes não percebiam isso, e é um bocadinho difícil gerir essa parte pública. Não é tudo giro, pronto, há coisas menos giras. Acho que foi a parte mais desafiante. E depois, não sei, acho que já respondi a tudo, portei-me bem. Agora é a vez dele. Podem perguntar, sim. Eu queria perguntar, como mulher, assim, qual foi a maior dificuldade que enfrentou sendo artista cá em Portugal? Bem, como mulher, eu acho que é assim, não é muito fácil sermos mães nesta profissão. Para já, porque estarmos à espera de bebê numa novela não é possível, porque aquilo não é gravado por ordem cronológica, e então não é, essa parte não é muito fácil sermos mulheres e estarmos nesta profissão e coordenarmos a vida de mães e estarmos à espera do bebê e depois a vida de mães e tudo o que requer de uma mãe nesta profissão. Acho que foi a minha maior dificuldade enquanto mulher, foi conciliar a parte de ser mãe e as gravações e todo o trabalho que isso, pronto, que requer. Há mais perguntas? Claro. À vontade. E também... Qual é o nome já agora? É Josemar. Prazer. Okay. Também, qual é a coisa que tu farias tipo diferente da tua carreira que achas que se tipo melhorarias ou tipo mudarias para fazer diferente? Se mudarias alguma coisa ao longo da tua carreira? Eu acho que na minha carreira não mudaria nada. Eu talvez tivesse feito algumas paragens, de ter um bocadinho mais de tempo para mim, acho que tinha sido... Era isso que eu mudava. Estava sempre muito sôfrega de agarrar todas as oportunidades e não deixar que nada escapasse e estar em todo lado ao mesmo tempo. Estava cheio de medo, se calhar amanhã não vou ter trabalho, por isso eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Pela insegurança também, de achar que se eu disser que não aqui, depois nunca mais me chamam. E então sufoquei-me um bocadinho com tanto trabalho. E pronto, isso não, mudava isso um bocadinho, fazia as coisas com um bocadinho nada mais de calma e trabalhava se calhar um bocadinho mais a minha segurança. Calma, tu és boa naquilo que fazes, vão-te chamar, agora tens de ter tempo para isto, tempo para ti. Era isso que eu mudava. Obrigada. Ai, tantas. Pronto, podem perguntar. Olá. Olá. Disse que queria seguir uma carreira que fosse comunicadora, mas se não fosse atriz, o que é que gostaria de ser? Quando era pequenina era cabeleireira. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar, cortava o cabelo todas as bonecas. Não, mas se não fosse atriz, eu acho que talvez,
Se não tivesse em comunicação, gostava de seguir psicologia. Era uma área que eu gostava muito. Gostava de trabalhar com as pessoas, sim. Era o que eu gostava. Sim, não tem muito a ver, não é? Mas era o que eu gostava. Obrigada. Olá, prazer, Olá, Georgina. prazer. Recordo-me que no início da sua apresentação disse que era tímida e um pouco envergonhada, e eu gostaria de saber como é que conseguiu lidar com isso durante a sua carreira, já que foi uma figura pública por anos. Pois, não é muito fácil. Fui aprendendo a gerir, porque a timidez está cá sempre. E continuo uma pessoa tímida. Mas não é fácil a exposição. Eu não gosto, quando estou exposta ou tenho que ir a um evento, é uma coisa que me põe bastante desconfortável, mas amo representar. Eu gosto muito de representar. Agora, a parte da exposição eu não adoro, mas tem que ser. Mas é mais a parte da exposição com, talvez, imprensa, esse tipo de coisas, porque o público, eu tenho um respeito enorme, sou muito bem tratada pelas pessoas e agradeço, porque é por causa das pessoas que estou onde estou. E tenho o maior carinho pelas pessoas quando me vêm abordar na rua. Isso eu adoro, sou muito acarinhada pelas pessoas e isso é uma coisa que me enche o coração. Não fico nada tímida e fico mesmo agradecida. Agora, toda a parte das revistas e essas coisas, ou das mentiras, isso é muito complicado porque as pessoas têm uma ideia pré-concebida sobre mim e isso ainda me põe mais envergonhada, que é eu conhecer alguém e senti que essa pessoa já tem uma ideia pré-concebida sobre mim, eu quase nem tenho hipótese de me dar a conhecer, a pessoa já tem um rótulo, tipo, ela é assim. Essa parte é um bocado difícil e ainda me põe um bocadinho mais tímida. Mas pronto, tenho que saber lidar e vou lidando devagarinho, um dia de cada vez. Olá, bom dia. Olá. Eu queria perguntar se, principalmente no início da sua carreira, você lidou com muito tipo de críticas, de pessoas que não gostavam do seu trabalho, e como é que também, agora sendo famosa, se já saiu notícias falsas suas na internet, e você, como é que você lidou com esse tipo de coisas? Pois, isso é uma grande questão. Nós somos... É muito engraçado essa pergunta, porque as pessoas podem elogiar-nos, nós temos 100 pessoas a elogiar. E há uma pessoa que nos critica e nós vamos ter foco na pessoa que nos critica. Não sei bem porque é que isto acontece, mas é assim. E quando somos mais novos, a insegurança ainda é muito maior. Por isso, quando eu comecei, muitas críticas. Ou porque era filha de quem era, por isso é que estava onde estava, porque era filha do Luís Norton de Matos, ou porque é Betinha de Cascais, ou porque é isto, ou porque é loira de olhos azuis, ou porque... Bem, montes de críticas, ou porque não gostavam. Eu comecei a pensar, comecei-me a fechar um bocadinho em mim e pensei, eu vou dar o meu melhor. Ser profissional, responsável, chegar a horas, saber o texto e dar o meu melhor. Se gostam ou não, isso é outra coisa, mas foram-me sempre chamando, pois isso começou-me a dar um bocadinho de segurança, se calhar sou boa naquilo que faço. E comecei a fechar-me mais em mim. E depois, em relação... qual era a outra pergunta? Era das críticas, sim, e das notícias. Exato. As notícias, falsas, exatamente. claro. As notícias é muito difícil. Principalmente quando se tem filhos. Eu não tinha noção que era tão difícil lidar com isso. Sei lá, às vezes falarem que eu namoro com uma pessoa e as minhas filhas não sabem de nada e de repente perguntam, ou dizerem mal de mim, ou dizerem mentiras e eu não ter maneira de me justificar, ou ouvirem comentários menos agradáveis na escola, ou sofrerem bullying, já sofreram por causa da mãe ser É o conhecida. grande problema da mídia hoje em dia, inventam muitas coisas e é muito desconfortável para uma pessoa que tem uma grande carreira lidar com esse tipo de coisas. É verdade. Se calhar é um bocadinho como vocês, se um colega vosso fala de mal de vocês na internet, também não deve ser fácil, não é? Então imaginem isso no país inteiro, de repente eu ser capa de revista com uma mentira. É muito constrangedor, é muito constrangedor. Mas tenho que saber lidar e tenho que acreditar que as pessoas que me conhecem, focar-me nas pessoas que gostam de mim e que me conhecem. E cada vez preocupar-me menos com as pessoas, o que é que as pessoas dizem, o que é que pensam e estar mais segura de mim. Acho que é esse o segredo. E de comunicar muito com as minhas filhas, sim. Falar muito com elas. Obrigada. Tá bom, então, obrigado. Obrigada. São queridos, cheios de perguntas. Bom,
Como aluno de design gráfico, eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre a sua marca, do que é que levou, o que é a inspiração que levou a criar a sua marca, de como é que desenvolveu a sua marca, mais um pouquinho disto tudo. Engraçado, estás a tirar o mesmo curso. É design gráfico? Sim, design gráfico. Minha filha está a tirar o mesmo curso. Eu tenho uma filha com 19 anos. Sim. Eu tirei o curso de comunicação empresarial, tinha marketing. Acho que se calhar foi um bocadinho por causa do curso que me surgiu a ideia da marca. Eu queria uma marca, não sabia bem o que é que... Vou fazer o quê? Roupa? Não, não é bem por aqui. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu pensei, bem, vou fazer uma coisa que tenha muito a ver comigo. Eu sou apaixonada por cremes. Adoro cremes, adoro cheirinhos. E então foi isso que eu fiz. Pensei, vou fazer águas de colónia e vou fazer cremes hidratantes para o corpo, que não são cremes, são óleos hidratantes para o corpo. E depois pensei, visualizei como é que eu queria a marca e como é que eu queria a embalagem, como é que eu queria... Foi mais... Primeiro comecei pela qualidade do produto, que era o mais importante, e depois comecei a pensar como é que eu posso... a envolvência do produto, como é que eu consigo fazer que seja atrativo e que não gaste muito dinheiro, não é? Para conseguir que o produto final não fosse muito caro para o cliente, ter o mínimo custo e ficar giro, não é? Estive a experimentar, pedi conselhos a designers para me ajudarem a fazer. Achei que usar o meu nome era o mais acertado. A minha marca chama-se Bárbara Norton de Matos. E pronto, e foi assim. Começou a surgir devagarinho. Só que depois de fazer a minha marca, teve muita graça. Eu fiz a marca e depois pensei assim, então, mas eu agora fiz uma marca de cheirinhos e vou lançá-los pela internet. Isto não faz-me sentido. Só que só me lembrei disso depois. Então, mas agora vou lançar isto como? As pessoas não podem experimentar. É um bocado estranho, não é? Mas foi uma forma também de perceber qual era a confiança que o público tinha em mim. E eu fiquei ainda mais contente e agradecida porque o público acreditou em mim, confiou, comprou, voltou a comprar e a marca já existe há 3 anos. Por isso foi altamente gratificante. Mas pronto, foi assim o processo. Se calhar o curso de comunicação, por isso é que eu acho sempre que devemos ter sempre mais do que um curso, ou mais que não nos focarmos só numa área, porque temos alguma diversidade, porque se uma coisa correr mal, temos de ir por outro lado e tentarmos ir por vários caminhos. É o que eu acho. E pronto, obrigada. Bom dia. Queria saber o que houve depois desse primeiro casting para que você começasse a se apaixonar pela profissão. O que chamou a sua atenção e te fez se tornar uma atora, uma atriz? Uma atriz. Sim. Desculpem. Eu não percebi no casting logo que estava apaixonada. Aliás, no casting não estava nervosa, eu achei, pronto, vou só fazer isto, ok. Eu percebi assim que entrei no Decor, que é o sítio onde nós gravamos, e percebi logo nas primeiras cenas, eu tinha uma personagem muito exigente, que ela era anorética. Tive logo aí, foi estranhíssimo. Olha, é assim, vais ter que emagrecer 5 quilos. Eu, pronto, ok, pronto. Aquilo era tudo muito exigente. Tive que fazer uma pessoa que tem anorexia, um assunto um bocadinho delicado. Tive que começar a informar sobre isso. E vestir a pele de outra pessoa ajudou-me. Era ótimo, porque assim eu não tinha vergonha. Porque era a outra que fazia, não era eu. Então, vestir a pele de outras personagens fazia com que eu perdesse a vergonha toda. E isso era uma sensação de liberdade gigante e terapêutica ao mesmo tempo. E acho que foi por aí que eu me apaixonei. Foi fazer de conta que não fazia de conta. Eu acho que nunca consegui fazer de conta. Eu acho que vivia mesmo a vida das personagens. Eu entrava dentro das personagens como se fossem pessoas reais e eu sentia tudo. Eu nunca fingi sentir. Há pessoas que vão por essa linha de representação. A minha linha de representação só faz sentido a sentir. Não faz sentido fingir um sentimento. Pronto. E acho que isso foi apaixonante. Foi isso que me apaixonou. Foi sentir aquilo tudo. Tantas emoções. Foi isso. Pronto. Está tudo? Pode perguntar. Pode. Até me ajuda. Bom, também, como ao longo da tua carreira,
Qual foi a personagem que tu mais gostaste de fazer, que mais tipo, te entregaste realmente àquela personagem? A mais intensa foi a Nazaré. Não sei se alguém viu aqui a novela Nazaré, está a passar agora na televisão. Viram? Não sei. A Nazaré, porque a minha personagem sofria violência doméstica e foi um papel muito, muito complicado de fazer, porque tive com muitas mulheres e tive que ouvir muitos testemunhos que passaram por essa situação e acho que vivi de tal forma essa personagem que foi tão real que eu a seguir tive que fazer terapia intensa a seguir ao papel, porque aquilo influenciou-me mesmo muito. E depois foi complicado, porque enquanto estava a fazer as personagens, tinha muitas mulheres que vinham ter comigo a pedir ajuda. Ou seja, nós temos um bocadinho uma responsabilidade também muito grande como atrizes, não é? Porque as pessoas, entramos na casa das pessoas, de repente estamos a fazer aquele papel e as pessoas sentem-nos amigas, não é? Amigas delas. E depois eu deixei-me envolver em muitos casos, acompanhei, tentei ajudar e isso mexeu muito comigo. Foi para além do papel, mexeu muito com a minha vida também pessoal. Porque às vezes não é fácil também sairmos das gravações, agora desliga o chip e não é fácil, principalmente com estas personagens tão pesadas. E esse foi o papel, sem dúvida, que mais intenso. Depois, assim, o mais divertido foi o Inspector Max. Não sei, ainda dá? Não sei. Acho que vocês conhecem o Inspector Max. Lembram-se de mim ou não? Estou muito diferente. Já foram aos aninhos. Mas estava eu à espera do bebê da minha primeira filha, isso já foi há 20 anos. E essa foi a personagem mais leve e mais divertida que eu tive e gostei muito, muito de fazer essa personagem, mas num contexto completamente diferente, mais de sei lá, era mesmo giro ir para as gravações e era mesmo... O outro clima era mais pesado. Mas pronto, são intensidades completamente diferentes. Foram os papéis assim que me marcaram mais, acho eu. Obrigada. Eu tenho mais um. Claro. Podemos conversar a seguir, se quiser. Por mim? Não, tão querido. Também tem outra, tipo, tu foste fazer logo o casting e foste logo aceite, mas não era uma coisa que tu querias fazer. E penso que tu estavas, neste momento da tua vida, estavas a fazer outra coisa na faculdade? Eu na faculdade estava a tirar comunicação empresarial. Sim, mas como é que foi aceito dentro da tua família esta coisa de ser atriz? Acharam que eu era doida? Quando eu disse, eu fui escolhida para um papel... eles devem se ter enganado. A sério? Eu, obrigada. Só a minha mãe que disse assim, não, mas realmente tu quando eras nova gostavas muito de fazer de conta e brincavas muito por casa e falavas sozinha e criavas imensas histórias na tua cabeça e não sei o quê. Eu, bom, se calhar, talvez a minha mãe acreditasse um bocadinho no lado da atriz. Mas acharam estranho. Foi muito engraçado porque reuniu-se a família toda para ver o primeiro episódio em minha casa e lembro do meu pai ficar extremamente emocionado quando viu. Acho que ele ficou surpreendido pela positiva. Que eu até fiquei, pai, mas porquê não acreditavas em mim? Ele, não, eu não sabia que tinhas este dom. Eu até fiquei super contente. Mas foi bem aceito pela família. Depois, sim, tem bem, as minhas filhas, o maior orgulho. É muito engraçado. A mais velha, que era a fã número 1, e depois na escola até fazia às vezes filas. As que eram amigas, eu podia dar autógrafos. As que não eram, não podia dar autógrafos. Era muito engraçado. Fazia filas na escola. Mas pronto, foi isso. Estava a tirar a comunicação, mas já respondi, já respondi, já estava a divagar. Sim. Mas pronto, estava a divagar. Bom dia. Bom dia. Aqui fala o Yannick. Olá. Queria perguntar à senhora, já que a senhora é atriz, que conselho a senhora tem para dar para quem quer seguir o caminho de ser ator ou atriz aqui em Portugal? Bem, para já, seres muito corajoso, é preciso ser muito persistente. E depois, é assim, comigo aconteceu por acaso, não é? Mas é informarem-se de castings que haja, irem a castings, lutarem, não desistirem dos vossos sonhos e saberem que é um caminho que requer muita persistência, muita luta e uma dedicação a 100%. É preciso ter essa consciência. E que não é só aquilo que se vê cá para fora, é mesmo bastante duro. São muitas horas de trabalho.
Mas pronto, é ir à luta e ir à procura, sem dúvida. O que é que gostaria que o público sentisse ou o que é que gostaria de transmitir ao público com o seu trabalho? Como é que eu ia te explicar? Quando me meti na comunicação, eu queria entrar na vida das pessoas para tirá-las da rotina, do peso do dia-a-dia e tornar a vida delas um bocadinho mais leve, mais feliz, entretê-las. Então, eu quero que tenham empatia comigo, que sintam a minha verdade em todas as personagens que eu faço e a minha... como é que eu posso dizer? Que sintam que, pronto, que eu trabalho com verdade e que quando estou a representar, estou lá por inteiro e estou ali para o público, para tornar aquele momento, para os distrair da vida deles e tornar aquele momento verdadeiro. É isso. É isso. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu vi nas cábulas aqui, que a senhora participou de 19 novelas. Sim. Queria saber qual seria a que a senhora mais gostou de fazer. O que eu mais gostei? Bem, já disse há um bocado mais ou menos. O Inspector Max foi assim a mais divertida. Foi a mais divertida de fazer. Cada vez que olho para o Inspector Max ainda passa na televisão aos fins de semana e traz-me ótimas recordações. Já estava à espera do bebê da minha filha e andei a esconder a gravidez debaixo da bata. Mas foi muito divertido fazer esse papel, muito divertido. Gostei muito. Foi o Inspector Max, sem dúvida nenhuma. De todos, acho que foi assim o que me marcou mais, em todos os aspectos. Olá. Olá. Já teve algum problema em separar algum personagem com a sua vida pessoal? Já. Como eu estava a dizer há bocado, a personagem da Nazaré foi a mais complicada de separar, mas não foi só essa. Eu fiz uma personagem que era... Fui protagonista de uma novela que se chamava Baía das Mulheres, onde fazia a Maria do Mar, e a personagem não podia ter filhos. E eu ainda não era mãe na altura. E aquilo mexeu imenso com a minha cabeça. Eu pensei, bom, será que posso ter filhos? Será que não posso ter filhos? É que depois as coisas entram um bocado na nossa cabeça quando estamos dentro das personagens. E esse papel mexeu bastante comigo. Também foi difícil separar. Calma, estamos só a fazer uma personagem, não quer dizer que isto tenha a ver com a tua vida, mas de facto fiquei à espera do bebê a seguir. No papel a seguir. Isto deve ter tido alguma influência. Às vezes é um bocadinho difícil separar, às vezes não, quase sempre é difícil, principalmente com personagens intensas e com problemas reais. E assuntos mais delicados e pronto, porque me entrega 100%, então é difícil desligar assim, chegar a casa e não consigo desligar assim com tanta facilidade. Depois é muito tempo, vai um ano de gravações, é muito tempo a sermos outra pessoa. É muito tempo estamos mais com a família a fingir do que com a verdadeira, ou seja, é um bocadinho estranho. Essa separação às vezes é difícil de fazer, pelo menos para mim. E já teve alguma cena inusitada ou engraçada durante as gravações? Ui, já tive imensas. Bem, ataques de riso então. É horrível quando se começa com ataques de riso e não conseguimos parar. Bem, é horrível concentrarmos outra vez. Já fiquei de castigo. Não consegui parar de rir. Já fiquei de castigo, mas pronto. Não durou muito tempo, mas fiquei. Eu não conseguia parar de rir. Às vezes uma pessoa tem ataques de riso e não consegue parar. Isso é assim as cenas mais engraçadas que eu me lembro. Os enganos, há imensos enganos engraçados e imensas peripécias que acontecem durante as gravações. Não me lembro assim nenhuma de específica, só me lembro mais desses ataques de riso que acontecem muitas vezes. Isso acontece. Qual é? Era ficar tipo ali, sentadinha numa cadeira. É igual, como se fôssemos pequeninos. É tipo escola. Agora ficas ali sentada. Toda a gente olhar para ti e tu ficas cheio de vergonha. É mesmo para te sentires mal. Pronto, não sei. Eu queria perguntar, já trabalhou fora de Portugal? Não. Eu fui selecionada para ir para fora de Portugal. Eu fui chamada para ir para a Globo. Era para ter ido para o Brasil, sim. A minha vida tinha mudado um bocadinho. Mas, pronto, na vida há escolhas e prioridades. E eu, na altura, estava à espera de bebê. Eles disseram que não havia problema, que esperavam por mim
que eu tivesse o bebê e eu ia fazer a Malhação, que é pronto, ia fazer a Malhação no Brasil. Só que, entretanto, a minha filha nasceu, eu separei-me e pronto, e o pai dela não me deixou sair do país com ela e eu tive que optar de não ir para o Brasil e ficar cá com a minha filha. Por isso, a carreira internacional ficou... pronto, ficou para segundo, não deu para seguir essa via. Mas pelas minhas filhas. Pretende ir para fora de Portugal fazer Hoje em dia programas? não me importava. Mas não sei, não está completamente fora essa hipótese. Estive agora há pouco tempo em Angola, falou-se sobre isso. Brasil também já se falou disso outra vez. Não está fora de questão. Mas agora a minha vida já deu uma volta tão grande que agora já não sei se vou para fora ou não sei. Mas agora já podia. Agora tenho a minha filha crescida, a outra podia vir comigo, já seria diferente. Pronto. Tem algum ator ou alguma atriz que teve algum trabalho que gostou e foi marcante? Eu acho que quase todas as atrizes com quem contracenei, ou atores, todos tiveram um papel importante na minha vida, todos me marcaram de alguma forma, as pessoas que contracenaram comigo. Mas o ator que eu mais gostei de trabalhar, sem dúvida, foi o Rui Unas, não sei se sabem quem é, mas o Rui Unas foi assim o ator que eu gostei mais de trabalhar, porque foi a tal personagem da violência doméstica e foi muito intenso e tivemos ali uma ligação muito forte nesse papel e fiquei muito amiga dele, fora dos nossos papéis e da representação. Fiquei grande amiga dele porque foi uma entrega muito grande dos dois e ajudámos-nos muito nesse papel, por isso foi o Rui. Acho que o Rui foi assim das pessoas mais importantes com quem eu contracenei até hoje. Sim. Olá. Olá, se pudesse dar um conselho para a Bárbara do início da carreira, o que diria? Pois, essa foi boa. Vou responder. Para acreditar mais em mim. Eu era muito insegura. Muito insegura e não acreditava nada em mim, tinha muitos complexos. Acho que era isso. Acredita mais em ti. Acho que é isso. E agora, ultimamente, consegue conciliar a saúde mental e o bem-estar? Se eu consigo conciliar? A saúde mental e o bem-estar. Nessa profissão tão exigente. Uma das coisas mais importantes consigo, porque fiz terapia e faço terapia, que é fundamental, porque nós estamos sempre a mexer com as nossas emoções, não é? Estamos sempre a brincar com as nossas emoções. E acho que é fundamental a terapia. E por isso mesmo é que eu estava a dizer que estes 3 anos que não estou a trabalhar como atriz também têm sido muito importantes para o meu desenvolvimento pessoal, de ter tempo para cuidar de mim e da minha saúde mental, dedicar-me mais ao desporto também. O desporto é uma forma ótima de terapia, é terapêutico. E pronto, e tenho dedicado ainda mais ao desporto, tempo sempre presente na minha vida, não tanto como agora, mas é uma forma de terapia maravilhosa o desporto. E sim, consigo, hoje em dia consigo ter o meu bem-estar e a minha saúde mental bem. Mas tive que fazer isso tudo. É um processo. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Qual é o vosso género favorito de livros ou filmes? O meu género? Sim. Depende muito, depende. Eu gosto de ver tudo um pouco. Eu gosto de ver. Até para poder ter uma opinião crítica, gosto de ver como gosto de ler muita coisa diferente. Não consigo dizer uma coisa específica, um género, não consigo. Ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu notei que sempre que um personagem acaba influenciando na vida pessoal de uma atriz ou de um ator, acaba sendo pelo lado negativo. Mas houve alguma personagem que você interpretou que acabou influenciando pelo lado positivo? Por exemplo, como ver as coisas, a forma de pensar? Bem perguntado. Pois foi. Muito boa pergunta. Se calhar falei dessas personagens porque... Esta foi ótima, pois foi. Foi mesmo boa.
falei disso porque, se calhar, todas as personagens, a maior parte das personagens que eu fui escolhida foi para personagens muito dramáticas. Devem achar que eu tenho jeito para chorar. Mas foi tudo altamente dramático. Eu não fiz muitas personagens leves. Eu acho que eu tive muito poucas personagens leves. As personagens mais leves e mais positivas que eu tive foi no teatro. E, claro que sim, trouxeram-me coisas muito boas. Agora, a maior parte das personagens foram altamente dramáticas, por isso é que se calhar falo mais na parte negativa, que não é negativa, porque eu também aprendi muito com as personagens, com estas cenas pesadas e, no fundo, pronto, é o viver a realidade de muitas pessoas, que também é uma aprendizagem para mim. Mas obrigada. Qual foi o conselho que recebeu no início ou durante a sua carreira que foi marcante e que lhe ajudou até hoje? Conselho. Bem, o conselho, logo no princípio da carreira, foi não deixar de estudar. Acabar o curso, porque eu ia deixar o curso no segundo ano, e foi não deixar de estudar e acabar o curso. Para mim isso foi um grande conselho, e ainda bem que acabei o curso, não me apetecia nada na altura, porque eu gravava imenso e não queria tirar o curso. Foi acabar o curso, foi dos melhores conselhos, e também um dos melhores conselhos que eu tive foi projetar a minha vida, como é que eu queria a minha vida e como é que eu me via 10 anos depois. E eu marquei os meus objetivos de vida, como é que eu queria, em relação a ter uma casa, se queria uma filha, como é que eu queria a minha vida daqui a 10 anos, como é que eu me vi. Isso ajudou-me imenso a ter um objetivo, ou objetivos, e lutar por isso e ir por esse caminho. Eu acho que se nós focarmos muito nos nossos objetivos, nós conseguimos mesmo alcançar, mesmo. Tem a ver com foco, acho, e persistência, e acreditarmos em nós também é muito importante. Como uma grande escritora de 2 livros, com os nomes Escrito nas Estrelas e Espero por Ti, qual a inspiração dada foi para você escrever esses 2 livros? Os meus 2 livros são 2 romances, inspirados em várias coisas que aconteceram na minha vida, em várias pessoas que se cruzaram comigo, em várias histórias, em várias experiências de outras pessoas também, e daí criei muitas coisas inventadas também, criativas, que vieram da minha cabeça, que surgiram esses 2 romances, e foi um grande desafio que eu adorei. Também foi terapêutico, escrever os livros foi muito terapêutico. Foi uma terapia muito importante para mim. Agora já dá para escrever mais 3, pai. Se calhar, quem sabe, volto a escrever. Mas sim. Queria só perguntar qual foi a personagem mais importante que a senhora já apresentou como uma atriz? Mais quê? A personagem principal. Qual foi a personagem? Sim. Como é que se chamava? Sim. Maria do Mar. Foi na Baía das Mulheres. Foi uma personagem que eu fiz em 2005. Já foi há uns aninhos. Obrigado. Qual foi a personagem que já viveu e que gostaria de viver na vida real? Qual foi a ficção que gostaria de ver na sua vida? A pergunta também é gira. Que engraçado. Nunca tinha pensado nisso. Eu adorei a doutora Sílvia. Eu acho que gostava de ser a doutora Sílvia. Acho que gostava de trabalhar no laboratório, na polícia judiciária. Acho que gostava. Tinha a ver comigo, eu gostava. Olá. Bom dia. É para perguntar se inspira em algum autor ou autora. Atriz, no caso. Se eu me inspirei? Sim. Se eu me inspiro? Uhum. Sim, inspiro-me em várias atrizes, são uma inspiração, não é só uma, eu não consigo só dizer um nome. Depende também do papel que vou fazer, ou vão-me inspirando, não é? Em filmes que vejo, ou pessoas que conheço, atrizes que eu conheço. Mas lembro-me de fazer uma peça de teatro e ir substituir uma atriz. E depois perguntaram-me, queres ver a peça com a outra atriz que estava a fazer? E eu não quis ver, mas não era porque
é porque achei que isso ia influenciar a minha autenticidade como atriz, não que fosse uma má influência ou que eu não tivesse essa atriz como referência. Acharam um bocado estranho, mas é um bocado a minha forma às vezes de trabalhar, é focar-me muito na minha forma de representar e na minha autenticidade. Mas vou tendo várias referências ao longo da vida, sem dúvida, com atrizes, obviamente, internacionais e nacionais, sem dúvida. Olá. Olá. Queria saber qual é o clima por trás das câmaras. Qual? O clima, tipo, como é que se trata? Horrível, não é nada. Não é nada, não é nada. Não, o clima é... Trabalha-se muito, estamos todos muito focados no papel que temos que ter, cada pessoa na sua área, e é um clima de muito trabalho. Trabalhamos e de muito foco. Temos horas para cumprir de representação, temos um plano para cumprir e estamos todos muito focados nisso. Não há muito tempo para diversão. É foco, trabalho. Diversão é depois. Talvez ao almoço um bocadinho, mas também é só meia hora, por isso também não temos muito tempo. Mas é um clima de muito trabalho, sim. Mas temos todos uma grande ligação, sem dúvida. E um grande respeito uns pelos outros, pela área de cada um. E temos que ser todos uma equipa e uma família, porque senão aquilo não funciona. Temos de ter muito respeito pelo trabalho do outro e estarmos muito atentos ao que é que o outro está a fazer. O meu papel é este, o papel do outro é aqui. E todos são importantes, todos os papéis, os técnicos, os atores, aquilo tem que ser tudo uma ligação muito grande e aquilo tem que tudo funcionar, porque senão depois não resulta cá por fora. Não resulta. É isto. Obrigada. Olá. Agora vou para este lado. Para andar um bocadinho. Já pensou em desistir de algum personagem por não estar a conseguir fazer? Não. Não? Desistir para mim não existe. E... Desistir... Mas já tive muitas dificuldades em fazer um papel, sem dúvida nenhuma. De ir para casa chorar, sentir-me péssima atriz, muito frustrada, muito triste, não vou conseguir. Eu sou um flop, não vou conseguir fazer esta personagem. Mas pronto, não desisti e lutei por ela e consegui dar a volta. E foi bom, foi muito gratificante. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar como é que se prepara para cada personagem. Depende da personagem. Há personagens que são mais complicadas do que outras. Depende da personagem, depende daquilo que... E também do tempo que eu tenho para trabalhar a personagem. Nem sempre tenho o mesmo tempo para conseguir trabalhar as personagens. Há um trabalho de investigação nosso e depois tudo ajuda. Desde a mudança de visual, desde as roupas, cada coisinha tem a sua importância para transformarmos noutra pessoa. E para além de termos direção de atores, temos ensaios antes, normalmente são 2 meses antes de começarmos as gravações, que temos a equipa a trabalhar connosco, passarmos texto, e aí nesses 2 meses começamos a construir a nossa personagem. Ficava giro isto aqui, agora ficava giro aquilo. Começa-se a construir uma personagem, uma pessoa. Para mim é uma pessoa mesmo, que sou eu. Mas é muito interessante porque é tudo junto. Mas há sempre uma investigação nossa, sim. E depois há muita coisa que podemos ter passado, não é? E vamos buscar isso. Eu, pelo menos, vou. Às vezes vou buscar coisas que já aconteceram na minha vida ou que tive perto a acontecer e que tenho mais conhecimento sobre esse assunto, ou assim. É por aí. Obrigada. Como é que se sente ao ver tudo o que conseguiu até hoje? Sim, sinto-me feliz, claro. Sinto-me realizada, feliz, mas acho sempre que podia fazer muito mais. Acho sempre que... Calma, não parei por aqui, quero fazer muito mais coisas. Mas sinto-me feliz. Acho que quando nós estamos a trabalhar muito, só agora quando parei é que olhei para trás e percebi o que é que já tinha feito, porque eu não tinha muita noção. Trabalhava tantas horas e o meu foco era as minhas filhas e trabalho, que eu nem tinha tempo para pensar em mim ou naquilo que estava a construir ou que já tinha construído. Não tinha sequer tempo para isso.
E agora que parei, às vezes até penso como é que eu consegui fazer estas personagens todas, nem sei, mas sinto-me feliz com isso. Mas ainda quero fazer muito mais coisas, muito mais. Olá, bom dia. Olá. Uma pergunta. Quando você está a ver televisão e passa uma telenovela em que você participou, o que é que você sente ou o que é que você fica a pensar quando você vê você na televisão? Não é fácil. Não é fácil porque arranjo logo 1000 defeitos. E não devia ter feito assim, devia ter feito não sei o quê. Não é muito fácil. Pior do que ver é ouvir a nossa voz. É muito estranho ouvir a nossa voz na televisão. Eu não gosto muito de me ver na televisão. Eu não adoro ver na televisão. Gosto de ver o trabalho dos meus colegas, o meu não adoro. Não porque, não sei, porque já está feito e depois começo logo a pensar que podia ter feito de outra maneira, mas já está feito, já não há nada a fazer. Mas não adoro ver-me, sinceramente. Qual é o género de telenovela que mais gostava de fazer? Se era romance, eu adorava, drama? Adorava de fazer de vilã. Eu não percebo porque é que não me chamam. Não percebo, adorava ser mesmo aquelas más à séria. Não sei, dizem, mas tens uma cara super boazinha. Por isso mesmo. Há tanta gente que tem cara de boazinha, é má como tudo, não é? Eu adorava fazer de má, mas não me chamam, pronto, eu bem tento. Eu estou sempre a dizer que só volto à televisão quando fizer de má. Adorava fazer de má zona, gostava mesmo. Essa era a minha pergunta. Era essa? Não, eu ia perguntar qual seria o projeto atualmente que iria dizer que sim. Eu acho que era isso, eu gostava de fazer uma vilã. Depois tenho um bocadinho, depois também penso, mas depois as pessoas não vão gostar de mim, não é? É isso, depois as pessoas não vão gostar muito de mim. Mas depois isto também passa. Eu depois faço boazinha outra vez. Mas eu gostava, acho que ia ser um desafio e gostava de fazer. Mas depende, mas não era só isso que eu aceitava. Depende do projeto. Eu gostava de fazer uma série, gostava de fazer... Porque também uma novela é muito tempo. É 1 ano, são 8 meses, é muito tempo. Gostava de fazer uma série, talvez um trabalho mais curto, de curta duração, intenso na mesma, mas gostava. E também gostava muito de voltar ao teatro. O teatro gostava. Já agora, falando em projetos, o que é que inspira na hora de aceitar um papel ou um projeto? O que é que me inspira? Sim. Depende da fase. Eu tenho que acreditar naquela personagem, que aquela personagem tem que me fazer sentido e eu tenho que olhar para aquilo e pensar... Não sei, sou muito intuitiva. Eu tenho que ter uma ligação com aquele papel. Dão-me o papel, mandam-me a sinopse e eu tenho que perceber, está bem, isto é um desafio, bora lá, vamos a isto. Aí entrego-me. Eu sinto na altura e vou. E depois aí já está. Desde o momento que eu digo sim, já vou, já me inspiro, já vou. Obrigada. Muito bom. Não, completamente. Bom, ao longo dos seus 20 anos de carreira, quais foram os melhores e os piores anos assim da carreira? Que mais enfrentaste dificuldades? Os anos que mais falaste, não, eu gostaria de repetir este ano porque simplesmente foi incrível. Foi incrível, assim, em geral foi muito bom. O mais desafiante foi quando eu deixei de ter contrato de exclusividade com a TVI. Eu tive contrato de exclusividade com a TVI durante 12 anos e para mim isso foi um grande desafio, de repente ficar sem contrato. Foi complicado. Aí senti mesmo a instabilidade da profissão. Foi um desafio, não foi fácil. Eu já era mãe na altura, a Luz tinha, não sei, 5 ou 6 anos. Ainda pensei, vou desistir da representação, vou-me dedicar mais à parte do curso. Ainda estava na altura de fazer carreira no outro lado, se calhar. Fiquei aí com algumas dúvidas, aí foi um bocadinho complicado. Mas pronto, não desisti. Pensei, não vai acontecer, vou ter um convite, vou ter um papel desafiante e eu vou gostar e vou continuar nesta profissão. E continuei, mas claro que há altos e baixos. E esse foi um deles. Quando fiquei sem contrato foi um deles, sem dúvida. Qual é que era a tua pergunta? As melhores foi quase tudo. Eu adorei todo o percurso, as experiências todas que tive como atriz. Adorei fazer teatro. Adorei. Tenho pena de não ter feito mais teatro, porque adorei todo o clima que se vive lá. A parte dos bastidores é espetacular.
o contacto com o público, o sentir o público. Fugi 2 vezes fugi, tipo, eu não vou entrar, não consigo, vou-me embora. Mas essa adrenalina nem tem explicação. A adrenalina do teatro não tenho palavras, é muito bom. E eu, por acaso, gostava muito de voltar a fazer teatro, porque é indescritível o que se sente quando estamos em palco e com o público. Obrigada. Eu tenho 2 perguntas. A primeira se a senhora já recusou algum personagem importante que no passado recusou e hoje em dia faria esse personagem? Não, eu recusei, mas não faria na mesma. Foi bem pensado e quando eu decido, está decidido. Nem vale a pena pensar mais nisso para trás. E quebrando um pouco o assunto, Não faz mal. como torcedora do Sporting, ou não? Que só assumi publicamente agora. Sim, e ainda bem que assumi e ganhámos, não é? Como Porque eu assumi torcedora antes do do Sporting. jogo e pensei assim, agora se perdemos. Não sei se Eu ia perguntar isso, como torcedora do Sporting, como está sendo a emoção agora do bicampeonato do Sporting? Bem, está a ser ótimo e parabéns ao Sporting, obviamente. Mas é assim, eu devia ligar mais ao futebol, por causa do meu pai, mas eu não ligo assim tanto ao futebol quanto isso. E andava meio escondida, não queria assumir publicamente qual era o meu clube, porque o meu pai é de um clube diferente do meu, mas pronto, está assumido, sou do Sporting e estou muito feliz e pronto, não vou me prolongar muito sobre isso. Muito bom. E uma curiosidade, o que é que mais gostava e o que é que não podia faltar no seu camarim antes de alguma gravação? A fotografia das minhas filhas estão sempre comigo, dão imensa força, é isso que não falta. É a fotografia delas sempre ao pé de mim. É isso. Está bem? Eu queria perguntar o que é mais difícil, começar uma carreira artística ou manter-se relevante diante com o tempo, com essa carreira? É importante. Essa pergunta, mais difícil é manter, sem dúvida nenhuma. Uma das opções que eu tive como atriz foi não aceitar protagonistas, porque eu tinha medo que o público se cansasse de mim. Se eu fizesse muitas protagonistas, cansavam-se rápido e eu queria prolongar a minha carreira. E eu queria fazer papéis mais pequenos, que fossem diferentes uns dos outros, com menos, se calhar, intensidade e que aparecesse menos, mas que fossem intensos na mesma e que não fossem, que não desgastassem muito a minha imagem para conseguir manter-me durante estes anos todos. E acho que isso foi uma decisão acertada, não aceitar mais protagonistas, acho que foi. Mas boa pergunta. Obrigada. Pois é, já passou a não passou? Olá, desculpa. Olá. Queria saber como é o psicológico de uma mãe que está a trabalhar longe dos filhos. Bem, isso até me deixa um bocadinho emocionada. Bom, as minhas filhas tiveram muito presentes na minha vida profissional. Muitas vezes foram para o teatro, muitas vezes foram comigo para as gravações, porque eu trabalhava no verão, não havia férias, não havia... Eu tentava ao máximo proporcionar-lhes no pouco tempo que tinha qualidade de tempo com elas. Mas não é fácil conciliar a vida de atriz com a vida de mãe. O que eu tentei fazer foi isso, aproveitar o máximo tempo, pouco tempo, com muita qualidade e levá-las para todo lado. Eu levei-as muitas vezes para as gravações e levei-as muitas vezes para o teatro. Mas é um grande desafio ser mãe nesta área, sem dúvida nenhuma.